Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo ao canal Espiritismo e Renovação. É com muita alegria, com muita satisfação que recebo a todos. Que todos possam se sentir bem e, nessa oportunidade, mais uma vez, iniciarmos o estudo aqui. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, né? Agora a gente já finalizou a primeira parte. Vamos ir para a segunda parte, então, do Livro dos Espíritos, que fala essencialmente do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Mas antes de adentrar no estudo em si, eu peço para que todos possam deixar o seu curtir, também fazer a inscrição no canal, que é uma forma de receber novos materiais, né? Ficar ciente deles, e também poder compartilhar o conteúdo, que assim é uma forma de fazer com que a doutrina espírita chegue cada vez mais longe e possa oferecer amparo, consolação e principalmente uma renovação da nossa maneira de enxergar a nós mesmos e ao universo. Também temos publicado no nosso canal já uma palestra. Com o passar do tempo, outras serão adicionadas e fica então também o convite, né, que além desse vídeo, possam ser olhados, né, os demais, até para uma melhor compreensão de todo o material existente. Com o passar do tempo, já estamos agora entrando na questão número 76. A nossa ideia é justamente cobrir as 1019 perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, fazendo comentários, fazendo analogias, enfim, permitindo o entendimento completo dessa obra tão importante do Allan Kardec. Pois bem, começando então, a pergunta número 76, né, ela está relacionada à origem e à natureza dos espíritos. Pergunta então a espiritualidade superior: que definição se pode dar dos espíritos? Na verdade, quem pergunta é Kardec. Respondem os espíritos: pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora do mundo material. Daí o Kardec bota uma nota. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente do universo. Então aqui Kardec, né, para deixar bem claro, né, essa questão da individualidade, né? Então, eu, por exemplo, sou um espírito, né? Cada um que está escutando aqui essa parte aqui de divulgação da doutrina, esse material, também é um espírito. E ele faz essa relação com esse elemento inteligente do universo, porque analisando a alma, por exemplo, né, de outros seres, como por exemplo os animais, eles ainda não são individualizados, né, do ponto de vista do princípio inteligente, né? Eles ainda é como se fosse uma alma coletiva. Então é um princípio de evolução diferente. Quando se adentra no reino hominal, aí sim, aí existe uma individualidade. Então Kardec, né, ele está fazendo menção indiretamente a isso, né? Então quando a gente fala do fulano, da fulana, da ciclana, né, pessoas, né, então é já um espírito, né, já individualizado. Então as plantas, os minerais, os diversos animais, né, eles ainda não chegaram lá. Então existem livros, né, que falam sobre esse processo. Tem também nas casas espíritas o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então é uma possibilidade também de aprofundar mais, né, esses conteúdos. Enfim, o estudo do espiritismo ele é muito amplo. Esse material aqui que estamos fazendo, ele tem um caráter mais introdutório, né, mas que a pessoa já começa a ter boas noções, né, porque a gente vai conseguir ali cobrir todas as 1019 perguntas e respostas e assim possibilitar esse entendimento, digamos assim, basilar, né? Então, seguindo na leitura,
agora já a questão número 77. Os espíritos são seres distintos da divindade, ou serão simples emanações ou porções desta e, por isso, denominados filhos de Deus? Meu Deus, né? Responde a espiritualidade. São obra de Deus. Exatamente como uma máquina ou é do homem que a fabrica. Essa máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então, acho que aqui também tá bastante claro, né? Para a gente não confundir com aquilo que a gente já comentou em estudos anteriores do panteísmo, né? Do homem achar que ele é parte de Deus, né? E não é isso. Nós somos a sua obra sua, nós somos, né, criaturas de Deus, né? Não somos o próprio Deus ou parte de Deus, né? Que isso é justamente o panteísmo. Então, para ficar bem claro, né? Para não gerarmos confusão. Agora a pergunta número 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Respondem então, né, os espíritos superiores. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. É aquilo que a gente já estava estudando, né, pessoal? E já comentamos em outras oportunidades. O início das coisas é sempre muito complexo, né? Porque é difícil tu compreender algo que sempre existiu, né? No caso de Deus. Porque a gente vai indo para trás e remonta mais para o passado e tipo sempre existiu, algo eterno. E a criação ela nunca parou, né, de acontecer. Então Deus sempre criando espíritos, né? Deus, né, não é ocioso, ele sempre está trabalhando e criando. E aí é uma complexidade. E também ali o como isso é feito, né? Como é que é essa criação do espírito. E por que é dessa forma, né? Por que a gente tem que passar por mundos, né? Que nem, por exemplo, nós, que tem tantas dificuldades, tantas mazelas, né? Enfim, por que a evolução não é de uma outra forma? Né? Tem outros textos que falam, né, o próprio obra espírita no geral, né, que daí a gente tem o mérito, né, digamos assim, da nossa evolução, de sermos criados simples, ignorantes e chegarmos até um patamar de pureza espiritual pelo próprio mérito, ou seja, porque a gente trabalhou, buscou. Mas aí sempre fica a pergunta, tá, mas por que Deus já não criou todo mundo perfeito e sem sofrimento, né? E essas escolhas, né, que todo momento a gente faz durante as encarnações, né? Enfim, são perguntas que a gente não tem como responder, né? Que daí é aquilo que a gente já comentou, né? Deus é a inteligência suprema e nós não, né, não somos filhos dele, não chegaremos, né, nessa mesma potencialidade. Vamos estar em comunhão com Deus, sentir o seu amor, né? Jesus já disse, né? Eu e o Pai somos um, ou seja, estão ali próximos, a gente sente, né? Vai poder sentir aquele amor, aquela proximidade, mas não tem como responder determinadas coisas, né? Como a gente diz, o Espiritismo ele não tem como objeto, né? Responder a tudo, ou dar uma resposta final para tudo. Mas em compensação ele traz ótimos esclarecimentos, né? A possibilidade de ótimas reflexões, e essa aqui é justamente uma dessas, né? Explicando, né, que Deus é eterno e que os seres humanos são imortais, né? Ou seja, uma vez que são criados, não mais terão fim. Seguindo então agora para a questão número 79.
Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. É justamente sobre a estruturação do universo, né? Deus criou, digamos, uma estrutura física, né? Uma estrutura material, para dar suporte aos mundos onde ocorrem as encarnações. E também a gente não pode esquecer que no mundo material, no mundo espiritual também há matéria, só que uma matéria mais quintessenciada, né? Uma matéria mais suave, mais leve, por assim dizer. E aí tem o princípio inteligente, né? Que com o passar dos bilhões e bilhões de anos vai evoluindo, né? Desde o mineral até chegar à angelitude. E aí chegando até o ser humano, que somos nós, que aí já é o princípio inteligente, digamos assim, individualizado, né? O ser humano com a capacidade pensante, já com, digamos assim, com a possibilidade, né, de começar a ter o livre-arbítrio, né, o discernimento, a razão, né? Coisas que, por exemplo, os animais, as plantas, enfim, ainda não chegaram nesse patamar, né? Ou seja, é um reino à parte, né? O reino nominal, né? Nesse ponto de estruturação, né? De entendimento de como se individualiza o espírito, né? Digamos, é uma criação, não é que seja uma criação à parte, mas é um momento já diferenciado, né? Da incorporação do princípio inteligente. Então, seguindo, né? E os espíritos falam que eles não sabem que momento, né? Como é que aconteceu essa formação, ou por que Deus fez dessa forma. Enfim, sobre o princípio das coisas, o Espiritismo, né, não explica, né? E talvez, né, em nenhum momento a gente tenha essa explicação, porque, enfim, Deus é um patamar acima, né? Então, é difícil até a gente poder aceitar que talvez algumas coisas em nenhum momento a gente consiga ter uma plenitude ou ter só apenas uma vaga noção, mas, enfim, né? O conhecimento, né? Ele tem também os seus limites. Indo para a questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Responde a espiritualidade, é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Então, isso quer dizer que, imagina, tem espíritos que foram criados há bilhões, há trilhões, ou mais, enfim. Deus a todo momento está criando. E pode, né, e deve estar criando também agora, por exemplo. Porque diz aqui claramente, a criação dos espíritos é permanente, né? Deus jamais deixou de criar. E aí também a gente começa a entender por que também do espaço ser infinito, né? Porque com uma criação permanente, o espaço infinito, daí a gente começa a entender a alocação dos mundos, a complexidade dos planetas, né? Dos sistemas solares e realmente a gente começa a entrar numa escala que até é difícil, né? De imaginar, que nem a gente já comentou em outros momentos, né? Não consegue imaginar o universo tendo uma borda e o que teria para além dessa borda. E aí a gente entra numa configuração de espaço que, né, a gente não consegue sair dessa. Né, é difícil conceber algo infinito. Mas enfim, dando seguimento, né? Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Responde a espiritualidade. Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Ou seja, Deus faz a criação, né, dos espíritos, conforme a sua vontade, mas a origem disso é um mistério. Né? Então, né, não é nesse momento a gente não tem condição de compreender, né? É um mistério. Né? Da mesma maneira que a gente não consegue explicar para uma criança de 2 anos conceitos complexos de física,
pegar uma equação matemática, né, altamente complexa e fazer com que a criança apreenda aquilo, né, a gente também, de uma certa forma, também estamos ainda num patamar de evolução, né, que ainda não comporta que a gente consiga entender determinadas coisas. Mas longe disso produzir alguma tristeza, a gente pode pensar também pelo outro lado, imaginando que ainda tem muito para ser descoberto e muito para entender. Então, é uma caminhada, né, um processo, uma possibilidade de muita iluminação. Né? Então, a gente pode se alegrar com também olhando as coisas por esse outro lado. E agora, indo para a questão número 82, será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Responde então a espiritualidade. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então, tem o comentário do Kardec. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço de imaginação. Então, Kardec, tentando compreender mais sobre a natureza, né, dos espíritos, e aí a espiritualidade comenta que, bom, não é questão de ser imaterial, é incorpóreo, né, não tem porque existe ainda uma matéria, né, o perispírito ainda tem uma matéria quintessenciada, né, ou seja, uma matéria etérea, uma matéria suave, né, que escapa aos nossos sentidos aqui terráqueos, né, grosseiros. Claro, existem médiums, né, que conseguem, né, já têm uma apuração, né, dos sentidos e podem escutar, podem ver, mas aí é uma minoria, né? O Chico Xavier, o Divaldo Franco, né? Enfim, outros médiums que têm um contato espiritual bastante frequente, mas aí já é uma condição diferenciada, né? São excepcionalidades, né? Mas o que é interessante é a gente saber que da mesma maneira, né, que nós estamos em evolução da intelectualidade, da moralidade, a nossa capacidade sensorial também vai se expandindo, né? Então, com o passar das encarnações, né, também teremos, né, uma melhor percepção das coisas extrafísicas, né, que é, no caso, o contato com o mundo espiritual. E, né, eu sempre gosto de enfatizar, né, a gente deve, enfim, cada um seguir a sua jornada, o seu caminho, né, e não ter por meta, ou quero ter uma mediunidade igual a do Chico Xavier, ou enfim. Na verdade, a gente tem que fazer, né, buscar o nosso aprimoramento moral. A gente pode, claro, admirar grandes missionários aí da doutrina espírita, do cristianismo, né, mas sempre sabendo que a evolução, tanto moral quanto intelectual, ela é gradativa, ela demanda muito esforço, né, e em vez de ter, né, o foco lá no resultado final, a gente poder aproveitar o processo. Porque quantas coisas boas acontecem durante. Ou seja, a gente aproveitar, estar ao lado de pessoas interessantes, ter conversas agradáveis, a alegria de aprender coisas novas, né? A humildade também desenvolvendo, percebendo que a gente começa desenvolvendo algo e que já não sai perfeito da primeira vez, mas que com a repetição, com o empenho, as coisas vão melhorando. E, enfim, aceitar a própria condição humana, né, que implica erros,
mas também implica em aprendizados, né? E assim a gente vai melhorando, né, o nosso poder de escolha, o nosso livre-arbítrio. E a cada dia, né, Deus oportuniza, né, mais e mais possibilidades, né? E conforme a gente vai justamente fazendo escolhas, simbolicamente a gente está escolhendo sementes e plantando. E depois a gente recebe os resultados dessas escolhas, desses plantios. E aí a gente vai vendo, né, as consequências, né, daquilo que a gente faz, né? Ou seja, a gente vai percebendo aquilo que, né, que convém ou que não convém, né? A gente começa a perceber realmente, né, que existe o bem, que existe o mal, e que a gente tem sempre o poder né, de escolher, né, de definir como é que vai ser a nossa vida, partindo das nossas escolhas e dos valores que a gente está deliberadamente cultivando. E agora a gente tem a questão número 83, que fala sobre justamente, né, os espíritos têm fim. Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se, em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Então a espiritualidade amiga e superior nos responde: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos, por hora, dizer. Então a espiritualidade sempre é didática, né? E eles dão aquilo que a gente tem capacidade de assimilar, né? Se a gente pensar numa escola, um professor, por mais que ele tenha, né, altas possibilidades intelectivas e conhecimentos muito elevados, ele vai sempre, né, citar, por exemplo, no terceiro ano do ensino fundamental, ele vai dar equações de matemática que os alunos têm condição de compreender. Não tem por que ele querer dar uma fórmula lá de que tu veria numa faculdade, por exemplo. Não teria sentido, não seria útil para essa criança. Ela tem que passar primeiro pelo básico, para depois ir avançando. E algumas questões que Allan Kardec aborda estão nesse sentido, ou seja, são conhecimentos que ainda o ser humano, né, não tem utilidade do saber determinadas coisas. Então isso não nos é passado, porque para o nosso momento da caminhada não vai adiantar, a gente não vai nem conseguir daqui a pouco utilizar, não vai ter um senso prático. É que nem a pessoa que não sabe somar, né, e diminuir, tu querer ensinar, né, uma equação lá, uma fórmula de Bhaskara, ou calcular a área do triângulo, ou, enfim, a pessoa não vai nem conseguir compreender, né? Não porque a teoria não seja válida, mas porque faltam recursos mesmo, né? Faltam aí, digamos, as roldanas cognitivas, né, que permitem a assimilação do conhecimento. Mas o que é interessante, né, as analogias, né, porque é quase que, entre aspas, um receio, né? Porque quando a gente desencarna, né, o nosso corpo material, que nesse momento a gente está utilizando e que a gente, digamos assim, está individualizado, né, porque a gente se movimenta, enfim, utiliza o corpo. Chega um determinado momento que esse corpo ele perde a sua vitalidade e os elementos, né, a água, enfim, tudo que faz parte do nosso organismo se dissolve e volta para a terra, né? Se decompõe. E aí é absorvido por plantas, por animais, e enfim, vai circulando indefinidamente. E Kardec justamente quer saber se não poderia acontecer o mesmo com o espírito, né? Se essa individualidade espiritual também não poderia, de alguma forma, acabar voltando para um fundo comum, ou para um lugar comum, da mesma maneira que o corpo físico ele vai para, digamos, para o planeta, né? Fica no planeta,
isso não poderia também, por semelhança, acontecer com o espírito. E aí a espiritualidade responde de maneira bem direta, né? Que é difícil, né, a gente imaginar uma coisa que não tenha fim, mas que é a realidade. O espírito assim o é, ou seja, somos imortais. E não é porque a gente não possa ter alguma dificuldade de aprender isso, que isso não seja verdade, né? Então não é porque a criança ali não consegue compreender, né, uma fórmula de Bhaskara que ela não existe. Então, pessoal, aproveitando esse momento, né, encerramos mais uma vez o estudo, né, agradecendo a todos por aqui estarem, que possam, né, ter aproveitado da mesma maneira que eu aproveitei, assim, para relembrar conceitos, né, de a gente pensar sobre, né, a imortalidade, né, de nós mesmos, a questão da possibilidade da ampliação do conhecimento, os atributos de Deus, o espaço infinito. Para mim sempre é muito importante, muito bacana, né, pensar nesses conceitos. E espero que todos possam ter gostado tanto quanto eu gostei também. Já peço também a gentileza, né, se gostaram do conteúdo, de curtir, de compartilhá-lo, né, com amigos, amigas, enfim, parentes, qualquer pessoa que possa estar querendo compreender um pouco mais, né, do que é o mundo espiritual, o que é mediunidade, né, o que são os espíritos, né, como é que será a vida após a morte, enfim, tantas coisas que o ser humano se pergunta desde os primórdios dos tempos e que o espiritismo, né, traz aí a sua contribuição. Então, fazendo uma breve oração de encerramento, para que a gente possa ter uma semana de paz, de tranquilidade e receber muito boas intuições do plano espiritual. E assim fazer boas escolhas durante a nossa semana de trabalho, de estudo, de família. E que Deus sempre nos abençoe. Que assim seja.